Olá, César. Olá, Ronaldo. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos em frente. Muita Vamos coisa. lá. Olá, sejam bem-vindos ao IATEC Talks, nosso canal de disseminação do conhecimento. Meu nome é Ronaldo Guzmão e sou presidente aqui do IATEC. Toda segunda-feira, às 17 horas, nós estamos com um bate-papo com uma pessoa de um renome nacional de conhecimento na área de transformação digital. E cada empresa está reagindo às tecnologias digitais de uma maneira única. Mas todas devem se perguntar, e o meu negócio, como é que fica? O desenvolvimento da fluência digital nas empresas só será possível quando houver primeiro uma fluência digital nas pessoas. Nada mais é do que a tecnologia de uso. E para falar sobre a transformação digital e transformação dos negócios, convidamos o César Altarion. O César é um evangelizador sobre tecnologia de uso há décadas. O César, hoje, ele é vice-presidente de inovação da Companhia Técnica, presidente da I2Q2 e sócio da Kick Adventures. Então, César, seja bem-vindo. Ficamos muito felizes. O César é uma daquelas pessoas que, como se diz, no bom sentido, de evangelizador mesmo de tecnologia, pelo uso, no sentido que elas têm que estar inseridas nas pessoas e no negócio, e não a tecnologia pela tecnologia. César, sejam muito bem-vindos. A palavra é sua. Obrigado, Ronaldo. Vou compartilhar aqui uns slides com vocês. Estão me vendo? Estão vendo os slides? O slide ainda não. Verifica agora. Deixa eu ver se... Ainda não? Não está compartilhar ainda não. Alguma coisa deve estar... Deixa eu ver aqui de novo, compartilhar a tela. Deixa eu ver de novo aqui. Vamos ver agora. Agora, ok. Perfeito. Ótimo. Bom, obrigado, Ronaldo, pelo convite, oportunidade de bater papo e boa tarde a todos aí que estão assistindo. Vai ser um bate-papo, eu acredito, interessante para todos nós. Eu vou tentar transmitir um pouco da experiência que eu tenho tido ao longo de décadas, como lembrou bem o Guzmão. Então, nós vamos falar muito de transformação digital e vamos falar principalmente desse cenário futuro, que é muito difícil de prever, mas talvez alguns sinais já comecem a mostrar o que provavelmente pode ser. E vamos compartilhar isso com vocês. Eu devo conversar através de slides durante uma meia hora aproximadamente e depois vamos bater um papo, trocar umas ideias. Bom, antes de mais nada, compartilhar um pouco aqui da minha carreira. Acho que é interessante vocês saberem quem eu sou, até porque eu estou tomando o tempo de vocês estão me prestigiando aí com uma troca de ideias. Mas eu digo para os meus amigos que eu estou na minha versão 2.0. Na versão anterior, a versão 1.0, eu segui uma carreira linear, trabalhando em diversas empresas, dos quais destacam a consultoria, a PwC, antigamente a Price Waterhouse, hoje abrevia-se por PwC, onde eu cheguei a sócio-diretor. Isso até 2001, quando a divisão de consultoria foi comprada pela IBM, me transformei, então, em idemista até 2013. Diretor de novas tecnologias e o título de evangelista. E, no fundo, era conversar sobre inovações tecnológicas que surgiam na grande corporação que é a IBM e discutir as suas aplicabilidades nos principais clientes que nós tínhamos. Em 2013, eu saí do mundo corporativo e assumi diversos chapéus no que eu chamo um ecossistema de negócios. Então, não é mais linear. Hoje eu desenvolvo diversas atividades que têm sinergia entre si. Eu estou hoje um pé no mundo corporativo, fazendo parte do Conselho de Inovação de 3 empresas,
setores diferentes, inclusive uma do setor de saúde, que está bem no olho do furacão hoje. Faço parte e sou investidor, faço parte do conselho e sou investidor de algumas startups, vocês estão vendo algumas delas aí, como a Cinca, a DataLife, a DataH, na área de inteligência artificial, meu foco de concentração, e também presidente do I2A2, que é o Instituto de Inteligência Artificial Aplicada. Tenho uma consultoria, companhia técnica, tenho participado de inúmeras iniciativas na área de inovação e startups, e também tenho uma sociedade na Kik Ventures, na Venture Builder, com aí algumas dezenas de startups, onde nós fazemos toda uma gestão digamos, desde da identificação até da participação do direcionamento estratégico para um pool de investidores. Então, essa experiência no mundo corporativo e no mundo de startups, que é puramente inovação, eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês, pelo menos nesse nosso primeiro bate-papo, que eu espero que seja de muitos. Bom, depois dessa rápida apresentação, vamos começar a nossa conversa, e o primeiro ponto é, nós estamos, sim, já num processo de transformação já há algumas décadas. Aliás, a sociedade humana sempre evoluiu através de mudanças muitas vezes bastante significativas. Nós tivemos, nos últimos poucos séculos, aí a Revolução Industrial, nas suas fases, na primeira, no final do século XVIII, e finalmente nós estamos hoje entrando na quarta. Todas as revoluções, elas provocaram muitas transformações. A terceira revolução industrial, que hoje está sustentando a nossa sociedade, algumas tecnologias foram transformadoras. Uma, a eletricidade, está permitindo, entre outras coisas, estarmos aqui conversando, e a outra, indiscutivelmente, os motores a combustão interna, que permitiu automóveis, depois turbinas e aviões a jato, e tudo isso. Nos permitiu ter essa sociedade. Essas tecnologias transformaram, mudaram e moldaram a nossa sociedade. Nós estamos entrando na quarta revolução, onde as tecnologias, principalmente digitais e de inteligência artificial, e aí uma convergência tecnológica, inteligência artificial, robótica, etc., estão provocando uma mudança significativa também e vão provocar muito mais nas próximas décadas. A grande diferença em relação às revoluções anteriores não é só a velocidade e amplitude, mas é que nas anteriores nós potencializamos a nossa capacidade física. Um guindaste, um trator, movimenta toneladas, e agora nós estamos transformando e potencializando a nossa capacidade cognitiva. Esse é um fato extremamente importante. Isso já vem acontecendo e nós estamos vendo essa velocidade se acelerando muito rápido. Tanto que em 2007 surgiu o smartphone, e isso mudou a nossa sociedade. O smartphone hoje é um membro do corpo humano. Eu acho que se dá um defeito, você tem que ir no ortopedista, porque faz parte do corpo humano, quer dizer, você não consegue viver mais sem um equipamento desse. E ele surgiu há muito pouco tempo, em 2007. De lá para cá já fez grandes transformações. E o curioso é que, quando surge uma tecnologia, logo no início a gente não consegue identificar a sua potencialidade. Exemplo, no começo do ano ele foi anunciado, e no final do ano, esse mesmo ano, 2007, uma conceituada revista de negócios, a Forbes, trazia na capa a reportagem com o então CEO da Nokia. A Nokia era líder incontestável em telefones celulares, telefonia celular, com 1 bilhão de clientes, e não se sentia ameaçada por nenhuma novidade, inclusive de uma pequena empresa de computação, que era a Apple. Então, meses depois do anúncio do iPhone, sai uma capa dessa dizendo, olha, será que alguém consegue chegar perto do rei dos telefones celulares? A questão é, o iPhone e depois os outros smartphones não eram celulares, eram computadores de bolso, que tinham também celular, mas eles embutiam inúmeros outros dispositivos. E a Nokia estava concentrada no mercado de telefone celular, um pequeno componente do smartphone. E, obviamente, foi atropelado. Então, essa é a grande primeira mensagem. Muitas vezes a gente não observa as mudanças, os sinais de mudança. Então, essas coisas estavam acontecendo quando, de repente, eis que surge uma pandemia. Nós estamos vivenciando um momento histórico. Talvez no futuro, historiadores chamem esse período que nós estamos vivendo, esse momento que estamos vivendo, de o grande confinamento, onde todo o planeta ficou em casa. Eu estava na Espanha em meados de fevereiro, em Madrid,
lotado à noite, jamais imaginaria que um mês e pouco depois aquela cidade estaria vazia, como o Rio de Janeiro, onde eu moro, está vazio. Os aeroportos, as ruas, isso seria inimaginável em fevereiro. O que o coronavírus trouxe, né, a doença, o Covid, foi um impacto muito grande para toda a sociedade, provocou mudanças muito grandes. Aliás, toda grande, diria, toda grande crise, ela traz impactos muito negativos, muito dramáticos no início, mas ela provoca potenciais mudanças na sociedade, de maior ou menor grau. Vamos pegar duas como servir de exemplo. A primeira em 2003, quando surgiu o SARS-CoV-1, esse é o SARS-CoV-2, surgiu na China também. Houve quarentena, ficou mais localizado, não teve tanta disseminação quanto esse, ficou mais localizada na China e alguns outros países, afetou o mundo inteiro, mas não no grau que esse está afetando, mas provocou na China uma mudança significativa. A sociedade chinesa entrou em quarentena. Isso provocou uma necessidade de logística, de delivery de comida, de coisas, e a explosão do comércio eletrônico na China. Digamos, praticamente a consolidação e a alavancagem do que a China hoje, em termos de comércio eletrônico, a Alibaba e todos os outros grandes atores do mundo da internet chinesa, que são pau a pau com os americanos, surgiu após a crise de 2003 e a pandemia, né? A pandemia e as quarentenas que foram geradas por ele. Em 2008, tivemos a crise financeira. Isso começou a crise do subprime nos Estados Unidos e permitiu a criação de negócios inovadores, o Uber e Airbnb, que tiveram razão de ser naquele momento. O que o Uber fez? Tinha muito desemprego. Na verdade, gerou emprego para as pessoas. O trabalho, não o emprego tradicional, mas o trabalho, ser motorista do Uber. A crise gerou desemprego. O Airbnb permitiu que as pessoas alugassem uma parte da sua residência. E havia um grande problema nos Estados Unidos, quando começou, que era exatamente como pagar os seus empréstimos das casas que estavam sendo compradas, né? Havia uma explosão imobiliária. Então, cada crise gera potencialidade de novos negócios e provavelmente vamos ver novos negócios surgindo após o Covid, após essa pandemia. Muito bem, isso tudo está nos levando a uma conclusão. Nós estamos num processo de mudança muito rápido. Não seria apenas uma era de mudança, mas uma mudança de era. O que nós fazíamos antes da pandemia vai ser bem diferente do que nós faremos após a pandemia. Muitas coisas estão começando a mudar, talvez a gente não sinta ainda, porque são pequenos sinais. Talvez algumas coisas sejam mais visíveis e outras não. O que nós sentimos, e cada vez mais isso é uma verdade, que as velocidades de mudança são muito rápidas. Elas tendem a ser exponenciais. Muito acelerada, e a exponencialidade acaba exponencializando a exponencialidade. Então, é cada vez mais acelerado. Imagine 2, 4, 8, 16, você vai dobrando a capacidade computacional, vai acelerando o ritmo de evolução. Então, o cenário futuro fica muito indefinido e isso faz com que esse acrônimo que algum tempo atrás já falávamos, ele se torna realidade. Antes era muito mais visto como, isso vai acontecer. Vai. O que o Covid fez, ele trouxe o futuro para hoje. Ele acabou a distância entre o futuro e o presente. Esse cenário que imaginávamos que ia aos poucos se delineando, o ambiente de negócio mais complexo, mais volátil, incerto e ambíguo, é hoje o que nós estamos vivendo. O que vai acontecer daqui a um mês? Ninguém consegue saber. Daqui a 3 meses, como é que vai ser a economia daqui a um ano? Nós vamos sair numa modelo em V, como os economistas falam, ou em W, em U ou em L? Não sabemos. As variáveis envolvidas são complexas. E a cada 24 horas as coisas estão mudando, extremamente volátil. Nós estamos vivenciando esse cenário e vamos continuar vivenciando esse cenário. O período de estabilidade provavelmente não vai existir mais. Então, o que era a conversa de consultores, e vocês muitas vezes olharam consultores falando, legal, isso vai acontecer, estou vendo sinais de mudança, de repente aconteceu. Então, esse é o cenário que nós vamos começar a nos acostumarmos. Temos que nos acostumarmos com esse cenário e algumas coisas nos dizem claramente
o que vai provavelmente acontecer? O primeiro, nós vimos o grande crescimento da automação e a necessidade de automação. Por exemplo, quando você repensa as cadeias de suprimento, você tem que trazer, digamos, sair da extrema concentração de fabricação e manufatureira na China para seus países de origem. Não é trazendo chinesinhos trabalhando como robôs, mas colocando robôs, inteligência artificial, robótica, impressoras 3D, quer dizer, automação na sua excelência. Nós estamos vendo o mundo online, o delivery de tudo, praticamente, o online para tudo. Então, a automação cada vez mais acelerada. E nós estamos vendo, sim, esses sinais no dia a dia. Tecnologias que já estavam começando a decolar, agora estão decolando. O investimento, o impulso para a sua evolução está muito mais intensa do que há poucos meses atrás. Veículos autônomos. Era legal, ótimo, vamos ter. Teremos veículos autônomos daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Agora a gente sentiu a necessidade de termos veículos autônomos mais rápidos. Por exemplo, entrega de medicamentos ou bolsa de sangue no hospital em áreas de isolamento. É uma primeira experiência. Veículos fazendo delivery em áreas onde você precisa hoje ter menos contato pessoa a pessoa, menos pessoas envolvidas. Então, isso é um impulsionador muito grande para veículos autônomos. Reparem, essas coisas já existiam. O que nós estamos vendo é uma aceleração da velocidade de sua adoção. Nós estamos vendo na área financeira muitas mudanças acontecendo e muito rapidamente. Cada vez mais o dinheiro eletrônico, o dinheiro se transformando em bits e, eventualmente, vai desaparecer como moeda física que a gente toca. Até o cartão pode desaparecer, a gente usa smartphone ou qualquer outro dispositivo, ou seja, cada vez menos contato até entre dispositivos, usando apenas a tecnologia digital. O trabalho que nós fazíamos em escritório, modelo que tem aí há dezenas de anos, nós nos acostumamos com isso, ficar horas, às vezes 2 horas, para se deslocar para o local de trabalho, trabalhar abrindo seu laptop e interagindo com pessoas fora do escritório e depois voltando para casa mais 2 horas. Você perdia, às vezes, por que não, 4 horas por dia, 20 horas por semana, 80 horas por mês. Em 11 meses de trabalho, 880 horas você perdia em deslocamento onde não fazia absolutamente nada, só se desgastava emocional e fisicamente. E por que isso? Por hábito. A tecnologia de homeworking existe há vários anos. Né? A gente sempre ficava naquela, um dia faremos. E esse dia chegou, fomos ao atropelo para o homeworking, estamos enfrentando as dificuldades, toda nova tecnologia, toda nova maneira de trabalhar, cria várias oportunidades, mas também cria novos desafios. Né? Você tem que lidar com ambientes diferentes. O escritório agora é a sua casa, você tem questão de privacidade, você está numa reunião, passa um filho, um familiar, e ouve o que você está falando na reunião, o estresse, né, de você estar o dia inteiro numa reunião, passar o dia inteiro no mesmo local, e, obviamente, a fadiga das tecnologias que ainda são muito toscas. Não havia essa expectativa disso acontecer tão rápido. Só para termos uma ideia, em dezembro do ano passado, o Zoom tinha cerca de 10 milhões de usuários ativos por dia. 10 milhões de pessoas interagiam via Zoom por dia. Agora, em abril, mês passado, estavam 300 milhões por dia. Cresceu 30 vezes nesse período curtíssimo do tempo. Obviamente, ainda é uma tecnologia, apesar de ser bastante útil, nós estamos usando, mas é muito tosca, porque você perde muito da comunicação não verbal. Você tem, numa reunião presencial, vários sinais de comportamento, como batucar, olhar para o lado, essas coisas que você não sabe como fazer isso numa tecnologia como essa. Você perde isso. Então, nós temos aí grandes desafios pela frente. Vamos trabalhar só em casa? Não. Mas também não vamos trabalhar só no escritório. Nós somos elásticos. Provavelmente não vamos ficar nem 100% online, nem 100% no escritório. Podemos optar, escolher qual é o melhor momento. Antes era só 100% no escritório. Então, o mundo começa a mudar. Os hábitos, comportamentos começam a mudar. Delivery, que era algo interessante, agora passou a ser obrigatório. Vai continuar a ser assim? Talvez não, mas muito mais do que era antes.
Novos negócios vão surgir, novas maneiras de fazer as coisas vão surgir. A educação, quebramos vários paradigmas. Podemos fazer educação online, mas não simplesmente repetir aquela aula que a gente dava em sala física num Zoom ou numa outra tecnologia. Vamos repensar o modelo. Não é repetir o que fazemos de uma maneira usando uma nova tecnologia. Não é como, por exemplo, quando a televisão surgiu, ela emulava o teatro, era uma peça de teatro. Basicamente isso, nos anos 50. Depois a televisão se transformou completamente. Como a educação vai se transformar. Não é simplesmente uma aula física no computador. Hoje estamos fazendo isso porque pegou as escolas de surpresa, mas é o momento de se repensar que educação queremos. Então, a educação vai mudar, porque a tecnologia permite fazer muitas coisas diferenciadas com a educação. A medicina, telemedicina não é novidade. Havia muitos bloqueios, principalmente psicológicos, principalmente em questões de corporativismo e insegurança. E aí, de repente, viu-se que é possível fazer. Viu-se que aquela coisa chata de um consultório, ficar uma hora esperando ali naquela sala de espera do consultório é muito ruim, tão desagradável quanto ir no banco. Ficar numa fila de banco é extremamente desagradável, inútil. Então, ficar numa fila, na sala de espera de um consultório é inútil. Então, nós podemos fazer telemedicina. Vai acabar com o consultório? Não, mas pode mudar a maneira como nós interagimos com os médicos. E a própria aplicação de tecnologia nesse contexto vai mudar muito a medicina, com certeza. A medicina vai passar para olhar a saúde, não a doença, sem tempo real, através de aparelhinhos, wearables, você vai monitorar em tempo real as pessoas, você vai conseguir ter muito mais previsão das coisas, você vai conseguir identificar antes que as coisas aconteçam, e a medicina vai realmente, não vai mais ser curar o doente, mas é manter ou garantir a saúde. Isso tem uma mudança significativa em todo o contexto da medicina, que vai lá na própria formação do profissional, que nós chamamos hoje de médico. Então, os sinais estão começando a acontecer. Quando a crise acabar, vai ser isso que vai funcionar? Vai ser assim em todos os hospitais? Não. Mas se nós olharmos nós estamos em 2020, 2030, talvez seja um cenário. Não apenas nos Estados Unidos, na Europa, mas por que não no Brasil? Então, essas coisas estão acontecendo porque essas mudanças de hábitos, como, por exemplo, não posso ir à academia, mas eu faço academia em casa, eu faço realmente academia em casa. Tem uma hora, eu tenho uma academia e tem vídeos, fico uma hora malhando, fico suado, mas tem todos, basicamente todos os exercícios que eu fazia lá, faço aqui, menos a musculação. Não justifica comprar até o momento os aparelhos de musculação. Mas você cria novos hábitos. Significa que a academia vai acabar? Não. Mas talvez haja um mix do que eu vou fazer na academia, o que eu vou fazer dentro de casa. Ficar esperando várias pessoas em determinado horário para liberar o aparelho, fazer aquele rodízio do aparelho de musculação, talvez seja algo que não continue. Então, a gente tem muita coisa aí pela frente. Não, por isso que aquele ambiente que eu falei de incerteza, ambiguidade. A gente sabe que tem sinais de mudança, mas como isso vai se consolidar? Porque nós sabemos que a tecnologia está se tornando disponível. Tecnologia de comunicação com 5G ou com a tecnologia de satélites do processo que a SpaceX está colocando em ação, colocando milhares de satélites em baixa órbita com 1 gigabit de comunicação, isso vai fazer uma cobertura absolutamente fantástica no planeta. E vai criar um novo cenário, onde, por exemplo, uma SpaceX é concorrente de uma Claro, de uma TIM, que são operadoras de telecomunicações. Então, as fronteiras entre os limites do que nós chamamos de setores de negócio começam a desaparecer. Então, quando a gente observa esse cenário todo, isso afeta não as empresas apenas, mas a nós. O que nós vamos fazer nos próximos anos? O que faremos? Que profissões teremos? A gente não sabe. Por exemplo, quando você pega casos concretos, não falando mais de 2 anos, o JP Morgan, onde com inteligência artificial se faz análise de contratos, o equivalente a 360 mil horas, homens-hora, 360 mil homens-hora, hoje é substituído por algoritmos que fazem assim, mesmo 360 mil homens-horas em alguns 30 ou 40 segundos. Isso repensa-se as áreas, os setores jurídicos das organizações. Vai acabar com advogados? Com certeza não.
mas vai mudar muito a constituição do que é um escritório de advocacia, do que é um setor jurídico. E a inteligência artificial permeia todas as nossas atividades. A inteligência artificial escreve músicas, a inteligência artificial escreve textos, reportagens, a inteligência artificial nos ajuda nos diagnósticos médicos, faz análise de imagem, acompanha a pessoa no ensino de forma personalizada. Então, ela faz parte do nosso dia a dia e é muito provável que no futuro, e nesse futuro breve, o próprio setor de RH se considere robôs e humanos, ou seja, como é que nós humanos e robôs vamos trabalhar em conjunto. Quando eu falo robô, não é apenas robô, maquininha com rodinha, mas robô de software, fazendo parte do nosso dia a dia, nos ajudando na tomada de decisões. E a convergência tecnológica tem um impacto significativo. Quando você junta, por exemplo, a inteligência artificial com a realidade aumentada, a realidade virtual, isso tem um impacto na área de turismo, na área de educação, na medicina. Vocês estão vendo aí uma cirurgia onde poderia ser um treinamento, né, uma aula, mas poderia ser uma cirurgia real, onde através de realidade aumentada você consegue aí ter uma visão muito melhor do que você tem que fazer em determinados momentos. Então, jogando a robótica para facilitar e auxiliar no processo de cirurgia, você tem uma medicina diferente. Tudo isso não é futurologia, tudo isso aí existe. A gente imaginava que muitas coisas seriam futuro e nós vimos com o Covid que o futuro chegou, deu para fazer muita coisa. Aí entra o grande questionamento. E pós-Covid? Não há respostas, mas nós temos muitas perguntas. Como serão os restaurantes nas ruas quando você tiver uma forte ênfase no delivery? Vão acabar os restaurantes? Não. Mas será que teremos tantos restaurantes? Ou eles serão mais especializados? Eles também terão algum diferencial? Não sabemos. Nós temos aí uma pergunta. Como serão os shoppings? Continuarão sendo centros de compra? Ou serão centros de entretenimento? Se compra, eu posso passar numa loja e ali ser um centro de experiência, um local de experiência, e a compra vai depois para minha casa, a hora que eu quiser, que o delivery está funcionando, a gente se acostumou com isso. Então, não preciso eu comprar naquela hora. Então, eu vou para o entretenimento, socializar, ver coisas, ter experiências, mas não necessariamente comprar naquele momento. Então, isso muda o contexto do que é um shopping. Então, qual é o futuro de um shopping? É uma questão. Transporte aéreo. Como é que funcionará o transporte aéreo? Vamos pegar um exemplo aqui no Brasil. Ponte aérea Rio-São Paulo. Ela é única no mundo, por uma característica. Nós não temos outro meio de transporte, não tem trem rápido entre Rio e São Paulo, por exemplo, as duas principais cidades do país. Os aeroportos estão no centro da cidade. Então, você não tem alternativa, então no centro da cidade, não tem alternativa ao avião, os aeroportos no centro da cidade facilitam. Então, fica difícil em outros países. Por exemplo, na Europa, Paris, Londres, não dá para fazer ponte aérea. Paris, você tem que ir a Orly ou Charles de Gaulle, está a 50 minutos da cidade, em Paris, depois vai para algum aeroporto, ou Heathrow, ou aeroportos onde as empresas low-fare funcionam, Stansted, Luton, que é mais de uma hora e meia. Então, você se desloca mais de 2, 3 horas para ir para lá. Não dá para fazer uma ponte aérea, vai e volta no mesmo dia, como você consegue fazer aqui no Rio e São Paulo. Então, 90% dos voos da ponte aérea Rio-São Paulo são de executivo de negócios, são puramente negócios, você vai num dia, volta no mesmo ou no outro dia. E até antes da pandemia, nós tínhamos que fazer uma reunião com o cliente, porque ele não ia se sentir confortável se você não fosse conversar com ele fisicamente. Se ele não vem aqui antes de assinar o contrato, imagina depois, se não me deu atenção antes, não vai me dar atenção depois. E vimos que não, a gente pode negociar muita coisa, e nós fechamos contratos totalmente online. Então, não preciso mais fazer tantas viagens quanto eu fazia. Eu vou, sim, continuar me relacionando com as pessoas fisicamente. Nós somos seres sociais, mas não por obrigação, mas sim por prazer, ou por vontade própria. Então, isso vai afetar os transportes aéreos. Isso vai afetar o turismo. O turismo, será que vão ter tanta massa junta como nós temos o Réveillon no Rio, o Carnaval nas grandes cidades, Rio, São Paulo, ou Salvador, com milhões de pessoas nas ruas, blocos de mais de 1 milhão de pessoas? Será que teremos isso? Como será a hospedagem? Será que a lei do Wi-Fi
Que hoje, se não tiver Wi-Fi, eu não vou para um local, desinfecção não seria um requisito básico? A gente nunca pensou nisso. E agora a gente começa a pensar. Então, o cenário de negócios está diferente do que era antes da pandemia. Esse mundo pós-Covid é uma incógnita. Muita coisa vai mudar. Qual a velocidade de mudança? Não sabemos. Será que vão voltar a fazer o que a gente fazia antes? Pouco provável. Porque o que a gente gosta de fazer, a gente não retorna. Se a gente pegou o Uber, aprendeu a usar o Uber, a gente não quer mais pegar um táxi pagando em dinheiro. O táxi tem que também agora ter cartão de crédito. Você chama para um aplicativo também. A facilidade que você consegue, você não larga. E muitas coisas que nós aprendemos e criamos hábitos nesses poucos meses, que talvez continuemos, porque mesmo que termine a crise, o distanciamento social vai levar meses ainda. Então, vou para o escritório com certo distanciamento, filas com menos distanciamento, com mais distanciamento entre as pessoas, restaurantes não com todas as mesas. Então, isso ainda vai levar alguns meses, consolida os nossos hábitos. Não podemos mudar o passado, mas vamos sim mudar o futuro. Eu não sei qual é o futuro, acho que nenhum de nós sabe qual é o futuro. Mas é importante a gente ter a mente aberta, mudar o nosso modelo mental. Eu não ia para o home office porque, não, eu preciso ter cultura aqui dentro da empresa, as pessoas têm que estar sendo gerenciadas, olhando o horário de trabalho, todo mundo entrava no mesmo horário. Por quê? Não? Por que a gente tem que entrar às 8 horas? Por que tem que entrar às 8h30? Onde é que está escrito que isso é assim que tem que ser? Isso foi criado há 100 anos atrás e ficou. Não tem mais sentido. Eu entro a qualquer hora, porque o meu ciclo biológico é diferente de um determinado horário. Esse padrão de horas é o padrão de horas da sociedade industrial. Você tinha uma linha de montagem, aquele produto tinha que estar pronto naquela hora. O just-in-time do estoque tinha que, aquele momento tinha que chegar aquela peça, senão ela não era fabricada. E os escritórios replicaram esse modelo. Provavelmente não precisamos mais disso. Vamos abrir a nossa mente, vamos mudar o nosso modelo mental, porque nós temos que criar o mundo pós-Covid. E criar esse mundo pós-Covid não é o passado. Não vamos replicar o passado. Nós criamos tudo isso que nós temos hoje, a sociedade que nós temos hoje, com todo um processo de consolidação de centenas e mais concentrado nessas últimas dezenas de anos, modelos organizacionais, as tecnologias de computação que chegaram. Agora, nós vimos que muita coisa que nós fazíamos se tornaram supérfluas. Coisas que dávamos valor, talvez não sejam tão valiosas assim. Coisas que a gente não prestava atenção se tornaram importantes. Abriu-se o horizonte para coisas que pareciam inviáveis, se tornaram factíveis. As pessoas começaram a trabalhar em casa. Vão continuar? Não sei, mas antes ninguém pensava nisso. As empresas não permitiam. E agora as empresas não podem ter os funcionários nos seus escritórios. Vão voltar aos escritórios? E quando voltarmos aos escritórios, se voltarmos, os escritórios vão ter o mesmo layout ou não? Vamos mudar a maneira de encarar tudo que a gente fazia. Então, esse é o grande desafio, eu acho que é o grande questionamento que nós temos. Como vai ser esse mundo pós-Covid? Não sei. O que eu sei e aposto é cada vez mais digital, cada vez mais um cenário de mudanças rápidas, ou seja, ele é mais volátil, ele é mais ambíguo, ele é mais incerto, ele é muito mais complexo. E isso vai ser o grande desafio. Nós não temos mais um mundo estável, nós temos um mundo instável. Como criar negócios, como evoluir os nossos negócios. Então, a transformação digital deixa de ser algo de futuro. Eu tenho que... Muitas palestras de executivos falando, minha empresa é digital, minha empresa é exponencial. Aí você vê no dia a dia o que aconteceu, aquele atropelo para tentar fazer um simples home work. Então, elas não eram digitais. Então, nós vamos sair do discurso para o mundo real. E para sair do discurso para o mundo real, nós temos que começar a fazer as perguntas certas. Como será o nosso negócio? Nosso negócio existirá? Quais serão as diferenças entre meu negócio e os outros negócios? A transversalidade entre os setores? Que tecnologias vão impactar a mim? Que novos negócios eu posso aproveitar do que eu tenho hoje e com novas tecnologias criar? Então, esses desafios que estão aí pela frente. Então, pessoal, eu creio que isso deu para esquentar o nosso bate-papo.
Foi um apanhado geral das nossas percepções e ideias sobre o mundo pós-Covid, que é um mundo, ao mesmo tempo, desafiador e instigante, mas, por outro lado, nos permite aí pensar em inúmeras oportunidades. É o famoso yin e yang. Você pode encarar como risco, sim, e é risco para muitas coisas, e também como oportunidades, e assim, oportunidades para muitas coisas. Olhemos as oportunidades. Ronaldo. Obrigado, César. Você colocou, como se diz lá no interior de Minas, muita pulga atrás da orelha. É preciso dar uma balançada nessas orelhas aí para a gente catar umas pulguinhas digitais, vamos dizer assim. Mas voltando para o nosso concreto, nosso hoje, né, no nosso mundo distante socialmente, mas presente na realidade, muito presente, que as pessoas hoje estão trabalhando mais distantes, muito mais em home office do que no próprio escritório. E isso tem causado uma certa ansiedade, uma certa, vamos dizer assim, um imediatismo nosso com a tecnologia. Se demorar 2 segundos, a gente já fica preocupado, a gente já fica ansioso. Se demorou 5 segundos para uma tela abrir, você já acha absurdo. Então, nós, eu não sei como é que você vê isso, como que nós estamos criando agora essa relação espaço-tempo e com a tecnologia no meio? É uma coisa interessante, porque nós nos habituamos à velocidade da época. Na época da chegada dos portugueses ao Brasil, e alguns anos depois, uma comunicação entre Portugal e o Brasil levava meses. Então, a carta do descobrimento dos portugueses, né, da chegada deles, levou 2 ou 3 meses para chegar ao rei de Portugal. Então, processos judiciais levavam muito tempo nessa época. Bom, hoje continuam levando, mas é por outras razões. Mas, na época, o que acontecia? Um dia, há uns anos atrás, estava estudando sobre Inquisição, eu gosto muito de história, e teve um acusado de Inquisição que ele foi condenado e pediu um indulto. Então, esse indulto seguia com uma carta para Portugal, teria que ser analisado em Portugal e respondido. Esse processo de enviar a carta e responder levava 6 meses. Então, durante 6 meses, a pessoa vivia no seu dia a dia esperando uma resposta. Isso em torno de 1500, 1600. Hoje, você não espera 6 segundos. Então, naquela época, era normal esse tempo, você se deslocava lentamente, então era normal uma determinada velocidade. E as velocidades estão aumentando porque os meios de comunicação estão se tornando mais rápidos, mais ágeis. Isso faz com que a gente exija respostas muito mais rápidas. Além disso, nós temos muito mais alternativas de acesso, por exemplo, à informação. Então, quando você junta esses dois aspectos, você tem um lado bom, que eu tenho muita informação e rápida, posso ter uma resposta de qualquer coisa na hora. Você me pergunta alguma coisa, eu aqui respondo, pesquiso no Google e tenho a resposta. Por outro lado, leva, indiscutivelmente, a algumas questões de como conviver com isso. A ansiedade, que você até tocou nesse assunto, a inquietude e, principalmente, eu diria, a insatisfação com a demora. A coisa tem que ser rápida e cada vez mais rápida. É difícil dizer o que é certo ou errado. O que eu imagino é que nós temos a tecnologia e ela está aí, e nós temos que aprender a conviver nesse contexto. Aí depende muito de cada um como conviver nesse contexto. Será que você não pode, entre uma reunião e outra, dar uma parada? Andar, você está no escritório, você, muitas vezes, as pessoas falam, eu estou trabalhando mais aqui. É verdade. Eu fico muito cansado, mas o grande parte do cansaço são 2 fatores para mim que são importantes. Um é a tela, que não me permite ter as comunicações não verbais que presencial eu tenho, então me obriga o cérebro a trabalhar mais. E o segundo fato é que eu não tenho mais deslocamento, então eu consigo, e também pelo fato de estar disponível, aproveitar esse intervalo, fazer mais reuniões. Então você fica às vezes de 8 da manhã, 8 da noite, fazendo conference call, videoconferências via Zoom, Webex, assim por diante. Nós temos que nos disciplinar. Porque o que aconteceu? Porque nós fazíamos no escritório e também as pessoas ficavam muito tempo sentadas. Tanto que
Os médicos sempre falavam, olha, você tem que levantar, você tem que andar, tem excesso de peso, você está com problema na coluna, problema de locais não ergométricos, menos problemas você tinha no escritório. Mas nós habituamos e começamos a criar certos hábitos, embora muitas vezes as pessoas ficavam o dia inteiro sentadas no escritório, levantavam, tomavam um cafezinho, ia almoçar rapidinho e voltava para ter reunião. Em casa a gente tem mais liberdade, eu tenho potencial de ter mais liberdade. Só que nós fomos muito abruptamente para isso. E aí nós estamos ainda nos acostumando. Nós vamos encontrar o meio termo. Nós, de repente, fomos jogados num local desconhecido, trabalhar em casa, e agora vamos ter que voltar a um novo modelo. Então, eu, por exemplo, eu trabalho com homework há muito tempo. Desde que eu saí da IBM, eu não tenho escritório. Quer dizer, as minhas várias atividades são em alguns escritórios, eu vou lá de vez em quando, e eu diria que mais da metade do tempo é homework. Mas eu tenho meu horário de academia, eu tenho, entre uma reunião e outra, eu consigo parar alguns minutos, aí vou brincar com a cachorrinha, vou para a varanda. Eu criei meu modelo de trabalho, mas eu já estou há anos fazendo isso. Então, eu acredito que a gente vai consolidar os nossos modelos ao longo do tempo. É que foi muito imediato. De um dia para o outro, tivemos que fazer homework. Questão de hábito, questão de adaptação. Quando você fala de ansiedade, né, a gente está falando também de ansiedade empresarial, que é um fato comum. Nesse momento que nós estamos vivendo de distanciamento, né, e temos que usar a tecnologia, e tem empresas que estão em diversos patamares, né, diversas etapas, onde iniciando, querendo iniciar. Qual que é o conselho que você dá para quem está querendo começar na transformação digital dos negócios agora? O primeiro, ele tem que se pensar o seguinte, poderia ter feito isso há mais tempo, né? Achei que as coisas não iam acontecer e aconteceu. Era papo de consultor e viu que não é. Então, fica uma primeira lição, olhe para frente sempre, não fique só olhando o seu umbigo, não fique olhando só o dia a dia, porque as coisas estão mudando. Não é de hoje que as coisas estão mudando. Eles foram pegos por essa mudança abrupta em cima de coisas que já existiam. Quando você vê empresas tentando fazer o homework de uma forma atabalhoada, era uma coisa que existia há muito tempo, porque nunca parou-se para fazer um plano. Vamos ter que trabalhar homework, vamos analisar se tem lógica, racionalidade, as pessoas levarem 2 horas para chegar aqui no escritório e usarem um laptop, porque é deles e traz na sua mochila. Nunca pararam para pensar isso. Quando tivemos vários negócios fazerem entregas online, a gente vê grandes empresas que não estavam preparadas para isso. O comércio eletrônico não surgiu hoje, está há mais de 20 anos. Então, muitas das coisas que, de repente, foram feitas de imediato eram coisas que estavam há 15, 20 anos aí. Então, as empresas se descuidaram no futuro, se acostumaram ao seu status quo e não olharam para frente. Acho que a primeira lição foi: não fique acostumado com o que você está. O que você tem hoje não é garantia que você vai ter amanhã. As mudanças estão acontecendo, como já estavam acontecendo. Simplesmente acelerou-se. Então, o primeiro ponto olhe para o futuro. Segundo, não adianta entrar em pânico. Se você não se precaveu antes, não se preocupou, não se planejou, o pânico vai ser pior. Então, vamos, de alguma forma, manter a empresa operando, seja os trancos e barrancos, agora vamos planejar como é que vai ser o futuro. O grande erro vai ser, quando acabar a pandemia, eu vou voltar exatamente o que era. Vai ser o segundo erro. O primeiro erro foi não se preparar para as coisas que já existiam, e o segundo erro é tentar voltar ao que era antes, ou seja, não preparado para as coisas que já estão acontecendo. Nessa mesma linha, nós temos várias perguntas aqui, que é justamente na questão da ansiedade. Olha para você ver, várias perguntas estão. Como é que está a nossa infraestrutura tecnológica para atender essas demandas? Olha, eu não tenho tido... A minha amostragem é pequena, eu tenho falado com pessoas, principalmente em Minas, Rio, eu estou no Rio de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo, Santa Catarina. Eu tenho usado as telecomunicações, Zoom, essas coisas, de uma forma bem tranquila. Eu acho que as empresas de telecomunicações me surpreenderam positivamente. Eu não tenho tido problemas nenhum. Eventualmente, tem uma outra pessoa que comenta que realmente não estava preparada. Então, a infraestrutura como um todo até está funcionando. Pode ser que a empresa não esteja preparada. Seus sistemas não estavam integrados,
problema de segurança, já eram grandes, nunca ninguém deu muita atenção à segurança, e então, quando vai para casa, aí piora, porque, de repente, não tinha nem laptop para entregar para o funcionário, então tem que usar o computador do filho, quer dizer, aí a vulnerabilidade aumenta, o índice de insegurança aumenta, mas, novamente, uma total falta de visão de coisas que já estavam acontecendo. Transformação digital não é surgiu ontem. Opa, surgiu a transformação digital. Há anos que se fala isso. Há anos que essas coisas, de alguma forma, estavam acontecendo. As empresas, os executivos que não se preocuparam com isso, eles são culpados, sim, de não se precaver de coisas que estavam acontecendo. É como você saber que vai vir à noite e você, não vou me preocupar em pagar a conta de luz, porque está de dia, está claro, não vou precisar de energia elétrica. Vem à noite, ficou tudo escuro. Você sabia que ia ficar escuro. Então, a transformação digital não era novidade, já existe aí há muito tempo essa tendência de caminhar para a digitalização. O smartphone surgiu em 2007. Então, nada disso foi, digamos assim, surpresa. A única coisa surpreendente é que o que deveria acontecer, o que o pessoal imaginava que seria 5, 10 anos, aconteceu rápido. Mas nenhuma tecnologia nova surgiu de ontem para hoje. Estamos usando o que já existia, simplesmente não se planejou para isso. Então, as empresas estão pagando pela sua falta de visão do que é o mundo digital. Já estávamos no mundo digital e elas não entraram nesse mundo. Mas nós vimos agora, principalmente com a quarentena, a falta de infraestrutura de alguns locais. Algumas empresas queriam fazer também, queriam iniciar um processo de transformação digital, não tinham iniciado. E nós vimos algumas empresas com a indústria 4.0 em pleno vapor. Como é que você classifica esse Brasil, né, esses Brasis, vamos dizer assim, nesses diversos estágios de tecnologia? Como é que nós vamos nos famosa conectividade das empresas? Pois é. Bom, primeiro, quando você é pego de surpresa por algo, você vai no atropelo e, obviamente, você nunca vai ter uma oferta e demanda coincidindo. Se você tivesse planejado antes, você já saberia onde é que estariam os gargalos. Né? Então, novamente, o executivo dizia, não, mas a infraestrutura não está funcionando. Cara, 2 anos atrás, você podia ter olhado isso. Por que não olhou? Né? Então, eu não perdoo o CEO que agora é pego de surpresa pela transformação digital. Pô, cara, está 2 anos esse negócio, 3 anos, 5 anos. Agora não tem infraestrutura. Por que você não planejou isso antes? Então, não tem desculpa. O segundo ponto o Brasil não é igual, claramente. Mas temos problemas atuais? Temos problemas atuais. A infraestrutura que você tem, Rio, São Paulo, parte de Minas, Paraná, Sudeste, não é que você tem, digamos, na região lá de Tocantins, Rio Branco, no Acre. São diferentes. Então, temos que conviver com isso? Temos. Vai ficar o resto da vida assim? Não. Exemplo que eu comentei do SpaceX com satélites. Isso vai cobrir o planeta como um todo. Então, eventualmente, essas restrições vão deixar de existir. Mas o grande desafio que ainda temos é a formação de pessoas, os talentos. A gente tem falta de gente preparada adequadamente para enfrentar esses desafios do mundo digital. Tanto no nível executivo, ainda tem muito, eu diria, analfabeto digital no corpo executivo das empresas, médias, pequenas, médias e grandes, como também a gente vê grande parte da sociedade sabe usar a tecnologia, claro, como usuário do Uber, usuário do Facebook, mas dos profissionais de tecnologia, ainda você vê uma formação, principalmente nas universidades tradicionais, ainda muito antiga. Então, você já via isso antes da crise, muitas empresas precisando de profissionais e vagas disponíveis e muita gente no mercado. Mas por que não aproveitava? Não aproveitava porque não estavam preparados. Não havia adequação do que o mercado precisa com o que a academia tradicional estava formando. Há um descompasso entre os dois. Temos aqui uma pergunta do Darcy Prado da Falcone Consultores. Ele pergunta o seguinte: muitas empresas já estão preparando para a retomada dos negócios. Que sugestões você dá a elas para que não sejam surpreendidas pelo novo normal? A primeira grande dificuldade é como será esse novo normal? Quer dizer, eu não tenho o meu alvo, ele é extremamente imóvel, imagino que é para lá e de repente se desloca para a direita ou para a esquerda. Então,
O que eu sei é o seguinte, alguns parâmetros básicos. Eu tenho que ter uma empresa ágil, eu tenho que ter uma empresa resiliente, tem que ter uma empresa rápida nas decisões, uma empresa elástica, que ela aumenta e diminui muito rapidamente. Esses são os critérios para viver nesse mundo VUCA que nós estamos falando. Então, se esses são os critérios básicos, eu tenho que me planejar para isso. Ou seja, como é que vai ser minha estrutura organizacional que permita ser ágil, elástico e rápido? Será que a estrutura em silos e organização, como eu tenho hoje, 50, 80, 100 anos atrás, ainda continua valendo? Então, tem que pensar nisso. Segundo ponto, como é que vai ser como é que o digital vai estar dentro da minha organização? Meus processos, muitas vezes você tem processos que foram desenhados há 10 anos atrás. Eu vejo empresas que têm processos desenhados há 10 anos atrás estão funcionando hoje. Há 10 anos atrás, nós estamos falando de 2010, o iPhone estava começando, provavelmente pouquíssimas pessoas usavam o smartphone. Então, é um processo definido para o mundo de desktops meio analógico. E hoje é totalmente diferente, não foi redesenhado o processo. Então, ele não é uma empresa ágil. Então, se você olhar que a empresa tem que ser ágil, resiliente, rápida e adaptável, eu tenho que planejar isso. Como é que vai ser o futuro? Eu não sei, mas eu sei que isso são os pilares básicos. Então, isso passa por organização, a reorganização da estrutura, passa por repensar processos, passa por incorporar tecnologias que me permitam essas coisas acontecerem e assim por diante. Porque exatamente como vai ser, não há resposta. Mas nós vimos muito, né, a tecnologia pela tecnologia. Principalmente o pessoal de TI tem muito disso por não entender do negócio. Alguns, né? Como que você mede os impactos nos negócios com as mudanças implementadas pela transformação digital? Qual que é a métrica? Negócios, né? É dinheiro. Como é que a empresa se torna mais eficiente? Um ponto que você falou, realmente, tecnologia por tecnologia não traz diferença nenhuma. A tecnologia que você tem hoje disponível é a tecnologia que qualquer empresa pode ter. A maneira como você utiliza, por exemplo, se eu pegar a área de inteligência artificial, eu posso usar todo o conjunto de bibliotecas que o Facebook usa, todos, do que o Google usa. Só que eu não tenho o Google, não tenho o Facebook na minha empresa. Ah, mas por que eu não posso? A tecnologia é mesmo, e é open source, grátis. Então, não é a tecnologia que faz a diferença, é o mindset da organização. Então, como é que eu meço a transformação digital? Primeiro, para onde você quer chegar? Você tem que ter objetivo. Você não tem objetivo, você vai para qualquer lugar. Como antigamente se dizia, todos os caminhos levam a Roma. Mas, pô, onde é que está Roma? Quando você não sabe onde está Roma, os caminhos não levar a lugar nenhum. Então, onde você quer chegar? E, a partir daí, se as tecnologias que você está implementando fazem parte da estratégia para chegar a esse lugar. Se você não souber onde você vai chegar, você vai colocar um monte de tecnologias e não vai acontecer nada. O resultado vai ser o mesmo. A empresa, inclusive, pode ir para o lugar errado, cheia de tecnologia. Agora, como é que você mede resultados? Bom, qual era, digamos, eu melhorei a receita da empresa, eu tenho mais clientes, eu tenho clientes mais satisfeitos, tem que ter números que refletem negócio. A tecnologia só tem sentido na organização se refletir de alguma forma, aumentando as receitas ou diminuindo os custos. E quando você fala agilidade, adaptabilidade, vai, no fundo, se transformar nesses dois números, mais receita e menos custos. Então, quando você consegue medir, aí sim você tem a mensuração do impacto da tecnologia. Se você fosse dar um conselho para as empresas que estão pensando em iniciar uma transformação digital mais robusta, por onde que eles deveriam começar? A primeira coisa, acho que são alguns princípios básicos. Primeiro, entender o que eles pensam ter a visão clara do que é a transformação digital. Transformação digital é um termo muito amplo, aberto, genérico. Pode ser tudo e pode ser nada. Pode ser um aplicativo, agora eu vou fazer vendas online. Isso é transformação digital? Não é transformação digital. Os processos continuam totalmente analógicos com o aplicativo, um smartphone na ponta. Mas a empresa continua analógica. Todo mundo trabalhando no mesmo horário, que esse processo, modelos organizacionais, área disso, área daquilo. Então, ela não é digital, ela simplesmente colocou um aplicativo. Então, o que se entende por transformação digital? Transformação digital é permitir que a empresa seja uma empresa do século XXI. O que é a empresa do século XXI? Uma empresa ágil, resiliente, adaptável, elástica. Beleza.
Então, a transformação digital é tudo que me permita chegar nisso. Transformação digital não é fim, é o meio para permitir uma empresa ter esses pilares. Então, tudo que me permitir caminhar nessa direção, beleza. O digital ela tem um papel importante nesse contexto de agilidade, elasticidade, porque ela elimina a fricção. Quanto mais analógico, mais fricção. Menos analógico, mais digital, menos fricção, mais agilidade. Então, é basicamente isso. A transformação digital é meio para isso. Você tem que desenhar como vai ser a sua empresa e, a partir daí, começar a repensar a organização, processos e assim por diante. Então, não é só colocar tecnologia. É tecnologia com propósito. Nós estamos caminhando para o final. Gostaria que você deixasse aí os seus comentários finais e, principalmente, né, eu acho que é muito importante, qual deve ser a jornada dos profissionais que estão fazendo a transformação digital ou que queiram fazer essa transformação digital na prática? Perfeito, Ronaldo. Essa é uma coisa importante que você disse. Eu vejo cada vez mais que o profissional ele tem que definir ele mesmo sua carreira, o que ele vai ser, né? O profissional que atua com tecnologia ou negócios, cada vez mais vai ter que estar envolvido com tecnologia, qualquer que seja a função que ele exerça numa organização ou função profissional. Primeiro que as profissões vão mudando ao longo dos anos. Quem se formar hoje em alguma carreira, dificilmente vai se aposentar nessa mesma carreira. Imagina daqui a 30 anos, não tem a mínima ideia do que a gente vai ter. Então, ele vai mudar. Um desenvolvedor de sistema, vamos pegar na área de tecnologia, será que eu vou ter desenvolvedores como hoje? Primeiro, a tecnologia muda muito rápido. Tecnologias que nós usávamos 5 anos atrás, hoje estamos usando outras, em termos de desenvolvimento. Inteligência artificial me permite hoje fazer coisas muito rápidas e com menos linha de código. Então, um algoritmo, quer dizer, uma aplicação de inteligência artificial, por exemplo, para identificar a pessoa pelo movimento do mouse, você tem acesso à biblioteca de reconhecimento de imagem, assim por diante, você escreve em 20, 30 linhas de código. Então, o perfil do desenvolvedor é diferente do que era algum tempo atrás. Então, tem que estar em constante processo de aprendizado, reaprender constantemente. Então, esse é o primeiro passo. Ficar 2 anos estagnado, você já perdeu bastante seu valor de mercado. O conhecimento tende a uma obsolescência cada vez mais rápida. Então, tem que estar continuamente evoluindo. Isso vai fazer com que até os mecanismos de aprendizado se acelerem. Não dá mais para fazer, por exemplo, um MBA. Eu não vejo muito sentido um MBA de cada 3, 4 anos. Aí você faz. Durante 3, 4 anos, a coisa muda. Então, os MBAs tradicionais, eu acho que tendem a desaparecer. Eu tenho que fazer treinamentos rápidos, usar a internet ou buscar instituições que sejam ágeis no passar o conhecimento, sem aquele formalismo de cursos de 1 ano e meio que o cara faz, daqui a 5 anos eu vou fazer outro curso, 1 ano e meio. Pô, em 5 anos já desapareceu muita coisa. Então, é um processo de aprendizado contínuo. Não temos mais fase de estudo, fase de trabalho e depois de aposentadoria. Estudo e trabalho vai ser uma coisa só. Não tem mais períodos separados. Eu estou trabalhando, eu estou estudando, estou trabalhando, estudando. Então, esse faz parte do nosso dia a dia. E o profissional, principalmente de tecnologia, que é um dos setores que mais se transforma, eu diria que 50% do que a gente aprende hoje vai estar obsoleto talvez em 3 anos, 3, 4 anos. Então, eu tenho que estar constantemente, sistematicamente, reaprendendo. Correto. Bom, a gente agradece, César, o pronto atendimento, a sua disponibilidade, a sua facilidade em expor as suas ideias e, principalmente, o fato que você sempre deixa a gente mais questões do que respostas. Isso é importante, isso é bacana para que a gente possa, cada um vai buscar suas respostas. Eu acho que é aí que é bacana. A gente agradece, né? Quem quiser rever essa apresentação, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube. É favor se inscrever-se que vocês receberão as nossas próximas apresentações. E no dia 18, na próxima segunda-feira, nós teremos o Carlos Boechat. O Carlos Boechat é consultor sênior na Centro e vai falar sobre reinvenção digital em tempos incertos. Uma abordagem na indústria 4.0. Também no final,
A gente gostaria que vocês respondessem, nos criticassem, dessem sugestões para os próximos eventos. Espero que brevemente o César possa retornar ao nosso bate-papo. Claro. Bom, prazer estar aqui, né? Falando com vocês, foi um monólogo, mas foi muito legal estar aqui. Eu deixo meu link de Cetaurion, quem quiser se conectar, trocar ideias, tudo que eu falei aqui, de alguma forma, eu coloco em posts, em revistas e textos no LinkedIn. Então, é um bom meio de interagirmos. Ronaldo, obrigado aí pela... Um abraço, obrigado a você e a todas as pessoas que nos acompanharam, e estamos lá no canal no YouTube. Até logo e até a próxima segunda-feira. Até mais. Até logo.